Olá, caro aluno, meu nome é Suelen Corla e eu sou professora de língua portuguesa. Hoje eu vim trazer dicas importantíssimas para o concurso de bolsas 2023 para as turmas de 6º e 7º anos. Falando sobre compreensão e interpretação textual. E é importante que eu já mencione os dois porque um praticamente depende do outro, mas são coisas diferentes. A compreensão textual é quando você entende o que o texto está passando para você. Então você faz a leitura e você compreende o que aconteceu. A interpretação é quando você sai da sua caixa de pensamento, você sai do que você estava lendo, você imagina o que o autor quis dizer com aquela informação. Então são coisas diferentes. É importante que vocês saibam a diferença dos dois, porque em um enunciado, em uma questão, vocês precisam entender o que de fato é para você fazer. Porque às vezes vocês estão ali no auge do acontecimento da prova, não souberam interpretar direito a questão e, por consequência, acabam errando. Então, por isso a importância de entender a diferença entre os dois. Eu vou dar um exemplo de um trecho de um texto para vocês e vocês vão pensando mais ou menos entre essa diferença que eu estou apresentando de compreensão e interpretação. Uma vez, um pai e o filho era uma pessoa que gostava de pedir muitas coisas mirabolantes ao pai. E o pai, muito prestativo, tentava dar de tudo para o filho. Só que aí o que acontecia? Todas as vezes que o pai fazia a vontade do filho, os dois adoeciam. E isso acontecia sempre. O pai fazia a vontade do filho e os dois adoeciam. Se eu perguntar para você o que você compreendeu do texto, o que você precisa retornar a mim é que eu te contei que havia um pai, um filho e o pai fazia as vontades do filho. Isso é compreender o texto. Eu te contei e você entendeu o que eu te disse. Agora, a interpretação textual é você entender nas entrelinhas o que eu quis dizer com esse trecho. Então, o que será que o professor quis dizer com essa informação? Será que dar tudo ao filho, não necessariamente seja o próprio filho, mas dar tudo a alguém, dar tudo de si, será que é tão importante quanto viver naturalmente um com o outro, dar atenção? Porque o filho, os pedidos do filho eram assim: eu gostaria de ter um navio, eu gostaria de ter a lua, eu gostaria de ter o oceano. E os pais, ou o pai, se desdobrava para fazer o que o filho queria. E aí a interpretação que nós temos a partir desta informação é que nem sempre devemos fazer a vontade do outro nesse sentido, porque aquilo vai pesando e vai nos adoecendo. Isso é interpretar, ok? Eu vou mostrar para vocês agora, através do slide, alguns enunciados. Reparem aqui que eu estou apresentando sobre o primeiro enunciado, onde menciona: o texto afirma que. Quando eu digo o texto afirma que, ele faz parte da compreensão textual. Mas por que compreensão? Porque eu tenho que olhar para o texto. E a compreensão é o que está dentro do texto. A interpretação é o que está fora. Eu tenho outro enunciado assim: percebe-se claramente no texto, ou seja, é hora de eu fazer uma compreensão, porque eu tenho que olhar dentro do texto. O último parágrafo do texto afirma, ou seja, preciso olhar novamente dentro do texto e compreender o que ele me passou. Então, são enunciados que no momento da prova vocês precisam entender o que o enunciado quer que eu faça. Que eu pense fora da caixa ou que eu responda o que de fato está no texto, tudo bem? Por meio do texto, depreende-se que, quer dizer que você precisa, a partir dele, interpretar o que foi mencionado no texto, ok? Pelos comentários feitos pelo autor, pode-se concluir que, ou seja, você deve concluir alguma coisa a partir daquele texto. Então, perceberam aqui a diferença dos dois? São dicas importantíssimas não só para a minha matéria, mas para todas. Todas vocês precisam interpretar, compreender, entender o que é para ser feito, ok? Para as duas turmas, 6º e 7º, é importante que vocês lembrem também a diferença de substantivos, adjetivos, verbos. Por exemplo, substantivo. Praticamente o mundo inteiro é um substantivo, porque tudo recebe um nome. E substantivo é tudo aquilo que nós nomeamos. Então, eu tenho próximo a mim uma cadeira, um computador, uma janela. Isso tudo é um substantivo. Como eu falei do mundo inteiro ser, a lua é um substantivo, o céu é um substantivo. E aí entra o adjetivo, que é a característica, pode ser uma qualidade, um defeito, uma cor daquele substantivo. Como eu mencionei cadeira, computador e janela,
que são substantivos, o que seria o adjetivo? Posso pegar a cadeira e pensar, a cadeira é grande, é um adjetivo, é preta, é outro adjetivo, grande mas é baixa, já seria outro adjetivo, a janela é extensa, é clara, tudo isso são adjetivos para estes substantivos, tá? Atentem-se aos verbos também. Para quem ainda tem dúvidas sobre o que é verbo, sempre usem os pronomes pessoais retos, que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se eu conseguir conjugar dentro dos meus pronomes pessoais retos, é verbo. Se eu não conseguir conjugar, é porque não é. Então vejam só, quando eu digo correr, correr é verbo? Vamos tentar conjugar. Eu corro, tu corres, ele corre. Combinou? Então correr é verbo. Cadeira é verbo? Eu cadeira, tu cadeiras, ele cadeira? Não combina, então não é verbo. É assim que você consegue descobrir a diferença, ok? Estudem também tempos verbais. É de grande importância que vocês saibam pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, presente, futuro do pretérito. Vocês precisam saber para conseguir constituir todas essas informações da compreensão e interpretação, que vai auxiliá-los bastante, tá? Uma boa dica para o pretérito, que depois vocês vão ver com calma em casa, o pretérito perfeito é um passado mais próximo, enquanto o pretérito imperfeito é um passado mais distante. Eu costumo dar a dica de colocar no pretérito perfeito a partícula ontem, porque o pretérito perfeito é um passado mais próximo. Então eu digo, ontem eu dormi, porque ontem é próximo. Ontem eu dormi, ontem eu brinquei, ontem eu comi. Então dormi, comi, brinquei são verbos no pretérito perfeito, porque eu usei a partícula ontem, era o passado mais próximo. Quando eu digo a partícula antes eu brincava, antes eu comia, então percebe-se que é um passado mais distante. Então está aí uma boa dica para diferenciar um e outro, ok? Meus amores, uma boa sorte para vocês, estudem, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem com essas dicas. Bom estudo a vocês! Olá pessoal, aqui é a Prof. Pan e eu vou falar umas dicas maravilhosas para vocês aí que vão fazer a prova de língua portuguesa do 8º ano. Então se liga na dica, hein? Gente, é o seguinte, vamos começar falando de um negócio que eu gosto muito, sou bem suspeita, mas eu adoro falar de sintaxe, gente. Eu acho lindo quando a gente vê aquela frase que tem o sujeito, lembra do sujeito? Predicado, aquele assunto que eu acho que vocês já sabem. Então eu tenho certeza que agora com essas dicas a prova vai estar no papo. Vejam só, vamos começar falando então de sujeito. Como vocês estão vendo aí na tela, o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Certo, prof. Tá, e aí? E aí que nós temos o predicado na sequência, né? O predicado seria o quê? Essa informação que o verbo transmite sobre quem? Sobre o sujeito. Vocês estão vendo que eles estão ali ligados, né? Isso não é à toa. Observem aí um exemplo que eu escolhi para vocês. Nós temos o seguinte exemplo. As crianças dormiram cedo. Vocês perceberam que as crianças estão aí em destaque? Porque é o quê? As crianças, sujeito, certo? Dormiram cedo. Agora, vocês querem uma dica para acertar lá na prova assim, sem ter nem um pingo de medo de errar? Sabe qual é? As crianças, plural, certo? Dormiram, plural. Vocês estão percebendo? Nós precisamos concordar. Então fiquem atentos, essa concordância vai ser super importante. Uma dica de ouro, hein? Pessoal, vamos para uma outra parte? 8º ano tem outra dica que essa daqui eu acho que vocês vão curtir. Algo me diz. Sei, estou apostando nisso. Vocês já ouviram muito falar sobre poemas, poesias, não é isso? Ah, eu sou suspeita, adoro isso também. Mas olha só, poesia. A poesia, como vocês estão vendo aí, eu deixei marcado para vocês, é esse estado especial de encantamento, às vezes assim um jeito diferente de olhar para a vida, de ver como a beleza nas palavras, nas imagens. Vocês estão percebendo uma comunicação aí poética? Ah, eu acho o máximo, é incrível. E os poemas então seriam o quê? Esses poemas são esses textos que eles vão provocar esse estado de poesia. Muitos deles fazem isso. Então eu trouxe aí 2 poemas curtinhos para vocês, verifiquem na tela. Nós temos esse poema lindo do Mário Quintana. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês.
Lindo, né? Estão percebendo, gente, que os poemas são esses pássaros. Vocês perceberam aí que há um trabalho com essa palavra, né? Afinal de contas, a gente não pode analisar uma poesia assim, imaginando que são pássaros, literalmente. Mas nós estamos falando no sentido figurado. Pegaram a dica, né? O sentido figurado. Essa figura, essa ideia, o pássaro, o voo livre. Os poemas são isso, né? Mas olha só, além dessa ideia, vamos para outro poema que está aí do ladinho. Eu quero que vocês percebam comigo a sonoridade. Olha que som bonito, que som que vai ficar pra gente. Vejam. Você vem, faz o balanço do trem. É que a bolsa é cheia de sonhos, alegres e tristonhos. Vai que vem, vem também, vem também. Você vem, faz o balanço do trem. Rosiana Murray. Gente, vocês perceberam? Olha o balanço do trem, olha a sonoridade. Vocês perceberam a poesia? Que dimensão, né? Então, quando chegarem na prova, façam uma leitura poética, uma leitura bonita. Eu sei que vocês não vão poder fazer essa leitura em voz alta, mas eu sei que vocês conseguem fazer uma leitura muito bonita de uma poesia. Interpretem lá, hein? 8º ano, conto com vocês. Gente, sucesso na prova de vocês, fiquem tranquilos, eu acho que vocês vão sair super bem, estou bem confiante. Pessoal que vai para o 9º ano, aqui é a Prof. Pan de Língua Portuguesa e eu vou dar algumas dicas para vocês, para quem vai fazer essa prova de Língua Portuguesa. Eu sei que vocês vão arrasar, tá? Estou confiando em vocês. Certo, pessoal? Confere aí comigo. Gente, é o seguinte, vamos começar falando então de muita interpretação textual. Quem é que curte interpretação textual aí? Vamos ficar atento que é para você. Gente, nós vamos falar de interpretação, mas nós vamos falar de interpretação de poemas, das poesias. Vocês vão encontrar lá na prova de vocês muito desse universo. Então, aproveitem, tá? E vamos falar um pouquinho sobre o gênero lírico. Acho que vocês vão lembrar alguns detalhes que são importantes. Vamos pensar que os textos do gênero lírico, eles são quase sempre escritos em versos, né? A gente vai encontrar uma musicalidade, um ritmo, ele vem a ser um texto marcado por isso. Como vocês podem perceber aí na tela, vocês vão ver que também há uma intensidade expressiva. A gente encontra em textos geralmente curtos, porque vocês conseguem perceber a intensidade que há, é uma carga intensa mesmo. Na sequência, a gente vai encontrar aquilo que a gente chama de eu lírico. Sim, o famoso eu lírico. Ai, gente. Vocês podem encontrar como voz lírica, sujeito lírico e o tão aclamado eu lírico. Galera, só que tem um negocinho aí que é importante, hein? Fiquem ligados. Por favor, não confundam o nosso querido eu lírico com personagem, porque ele não é personagem, não estamos falando de uma narrativa. Ele também não é o narrador. Não confundam, não é narrativa, não se esqueçam, não se confundam aí com isso. Ele também não é o autor do texto. Às vezes há sim uma certa semelhança em dados momentos, mas o eu lírico é um ser próprio, é um ser inteiro. Ele sente, ele vive a poesia que está ali. Ele que expressa as intenções e tudo que ele vive naquelas palavras com intensidade. Olha, eu trouxe aí para vocês, vocês podem ver na tela, eu trouxe essa autopsicografia do nosso querido Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Gente, que trecho, não é? Vocês estão vendo todo o poema aí. Vocês conseguem perceber? Só por essa entrada, que intensa, não é? Que trabalho linguístico. E é isso que eu quero que vocês observem. Percebam só a entrega dessa poesia, a entrega desse eu lírico, tá? Na sequência, vamos partir aí agora para o mundo do jornal. É isso aí. Vocês vão encontrar também um pouco sobre notícias. E aí, quem é que está bem antenado nas notícias do dia, hein? Vou precisar disso. Gente, a notícia. Reparem aí nessa tela que vocês vão verificar o quê? A notícia, ela retrata aquilo que aconteceu. Se aconteceu, virou notícia. É fato, né? Aconteceu e eu preciso saber o que aconteceu. Como? Quando? Com quem? Perguntas básicas que uma notícia precisa responder.
E aí o texto vem como? Ele é escrito em terceira pessoa, observem essa característica da notícia, hein? Fiquem ligados. Ela também, esse texto, ele contém o quê? Um lead, olha esse nome, gente, grife, ó, lead, certo? O lead que ele vai ter o quê? As informações básicas. Lembra das perguntinhas? O que aconteceu? Com quem? Quando? Eu preciso saber disso logo no começo, hein? A notícia vive disso, gente. De fato, informação. O que aconteceu? Quando? Com quem? Como assim? Lead para você, tá? E na sequência você vai desenvolver mais. Aí você vai o quê? Explorar aquele fato. Aí você vai contar melhor. Depois de falar aquilo que aconteceu, você desenvolve, certo? Então não se esqueçam disso. Tem um detalhe que eu não chamaria tanto de detalhe assim. Afinal de contas, uma notícia precisa ter um título e tanto, para chamar bem a galera, para ver o que é aquilo ali, o que aconteceu de fato. Chama no título, não é isso? Pessoal, eu acredito que vocês vão fazer uma ótima prova. Portanto, fiquem tranquilos, fiquem calmos, fiquem ligados nas dicas e beijo, até a próxima. Olá, meu nome é Camila Portela, eu sou professora de Língua Portuguesa e Produção Textual e eu estou aqui para falar sobre a prova de Língua Portuguesa admissão a primeiro ano do ensino médio. Vamos nos preparar então para entrar na primeira série do ensino médio. O que nós vamos precisar então para entrarmos com tudo ali e fazermos a prova de língua portuguesa, né, daquele jeitinho especial. Primeiro, a prova de língua portuguesa, ela vai contar com leitura, interpretação e compreensão de textos. A leitura, vocês já são craques, né, na leitura. Então, quando vocês forem fazer interpretação de texto, tem que lembrar que todo o conhecimento de mundo de vocês, ele precisa ser ativado na hora. Você precisa fazer ligações com aquilo que está no texto, com as informações que tem ali. Então, se fala sobre um determinado assunto em específico, você vai lembrar daquilo que você já sabe, fazendo inferências, fazendo ligações. Quando tiver uma questão de compreensão textual, você vai olhar direto do texto, pois as informações elas estão ali dentro, elas estão no corpo do texto mesmo. Outra informação que você precisa saber é quando você lê um texto, você precisa identificar que tipo textual que ele pertence. Se ele é uma narrativa, se ele é um texto injuntivo, se ele é um texto dissertativo, porque ele apresenta características diferentes. Dentro desses tipos textuais, nós temos os gêneros textuais. Então é importante lembrar aqueles gêneros textuais que são de cunho literário e aqueles gêneros textuais que são não literários. Por quê? Porque cada um vai apresentar uma linguagem diferente. O texto literário vai apresentar mais uma linguagem subjetiva, de uma interpretação mais pessoal. Já o texto não literário, você não tem como abrir muito a interpretação. Assim, você vai olhar, de fato é aquilo que está ali na informação. Então é importante lembrar quais são as características de um poema, quais são as características de um conto, quais são as características, por exemplo, de um texto não literário, que é um texto jornalístico, um editorial, por exemplo, uma notícia, uma reportagem. Todos esses trabalhos vocês já fizeram no nono ano. Então é importante que agora esse conhecimento de texto venha também para a prova. É importante lembrar que os textos eles se compõem de diferentes formas também. Então nós temos textos que são verbais, somente com linguagem escrita, textos não verbais, somente imagens, e textos que reúnem as duas linguagens, o texto misto, ou a gente pode falar o texto multimodal, que é aquele que vai ser assim, charges, cartoons, os memes, porque você vai olhar para a imagem, você vai ler, mas você também precisa ativar os seus conhecimentos prévios, porque eu preciso fazer relação. O que eu sei sobre esse assunto que pode estar implícito ou explícito ali naquela imagem. Outro ponto que é bem importante lembrar, dos textos literários principalmente, é quanto à apresentação do discurso do narrador e dos personagens. Vocês podem estar lendo um conto, por exemplo, e nesse conto apareceu uma linguagem, um discurso direto. O que é um discurso direto? É quando aparecem assim, travessões, os dois pontos ou aspas para mostrar de fato que a personagem está falando. Já o discurso indireto é aquele que o narrador faz a passagem, digamos assim,
da linguagem, daquilo que o personagem está falando. Então, e o discurso indireto livre é esse que pega um pouquinho, porque o indireto livre é quando as linguagens se confundem. A gente não sabe se é o narrador ou se é a personagem que está falando ali na narrativa, na história, na charge, no carto, enfim. Com relação às variações linguísticas dentro dos textos, a partir de cada característica dos gêneros, a gente vai perceber marcas regionalistas, marcas sociais, marcas até mesmo de grupos sociais dentro daquele texto. Então, fique ligado para as variações linguísticas. Se vai determinar assim, ó, ele vai mostrar cada grupo social, por exemplo, aquele texto vai ser composto por algumas gírias, por algumas palavras específicas de determinado grupo social. Mas daí entra a gramática, não só do texto nós estamos falando, porque o texto é composto por todas aquelas informações gramaticais que a gente recebe ao longo, né, da nossa vida de estudante. Então, no ensino fundamental, você viu análise sintática interna, análise sintática externa. O que é isso? Período simples. Período simples é quando você faz toda aquela análise de orações, de sujeito, de predicado, de objeto direto, de objeto indireto. É importante que você revise todo o período simples e todas essas relações, termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios de uma oração. Verbo, a forma verbal, os tempos até verbos, né, transitivos diretos, verbos intransitivos. Só que não deixe também de revisar o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Coordenação, orações independentes, elas só vão se juntar por meio de uma conjunção. São 5 tipos, lembrar dos 5 tipos, vou deixar aí para vocês estudarem. E o período composto por subordinação, orações dependentes, elas precisam da oração principal, precisa da subordinada, para que no contexto elas tenham, né, uma função, elas passem ali uma informação. Lembrando que estas orações, tanto do período simples quanto do período composto, algumas informações elas podem estar implícitas. Poderia ter algo ali no meio, mas fica a critério, então, né, do estudante, do candidato, perceber nas entrelinhas e fazer essa relação. Fica aí, então, a dica. Boa prova, um beijo a todos. E aí, galera, tudo bom? Professor Braulio, como que vocês estão? Hoje vamos dar as dicas, corrigir, pensar, refletir sobre o concurso de bolsas para 2023 do segundo ano. É difícil? É fácil? Vamos descobrir. Vai ser fácil, você vai ser meu aluno. Fica comigo. Foca em mim, foca em mim. Momento da Atena, vai dar certo. Confia. Bora lá, linguagens e tecnologias. Hoje eu pensei em elaborar aí um plano com vocês, já trabalhando naquilo que é o nosso padrão ângulo, trabalhando com vocês questões do Enem. Não vai ser difícil, vai ser mole. Igual sopa de algodão, mole, mole, mole. Bora lá? Bora lá. Gente, Enem adora trabalhar essa questão, hein? Como interpretar textos. Muitos alunos têm dificuldade nisso. Não é para ter dificuldade, é fácil, é sopa de algodão. Pessoal, como interpretar textos? Primeiro ponto, muita gente esquece ali na correria da prova, na ansiedade. Primeiro, lê o título. Por que lê o título? O título já te dá a dica do que você tem que fazer, de que tipo de texto você vai interpretar e até mesmo já vai te dar a dica qual é a resposta certa, beleza? Segundo passo, lê aqui comigo, não perde o foco, turma. Identificar qual tipologia textual. Professor Braulio, o que é tipologia textual? Tipologia textual é que tipo de texto é. Lembra lá das aulas do fundamental, né? Tipologias textuais que a gente tem aí o descritivo, o dissertativo, o injuntivo, expositivo e narrativo. O que é texto descritivo? É o texto que qualifica, descreve, especifica. Dissertativo é o texto da famosa redação do Enem, né? Aquele que você vai argumentar. Injuntivo, lembra do manual de instruções, o que te ensina a fazer. Depois a gente vai ter o expositivo. Expositivo é o que explica, né? São gêneros que explicam. Reportagem também. Reportagem não te explica o fato? Então, expositivo. E o narrativo, quem gosta de ler. Eu gosto muito de ler também. Esse narrativo é o que narra, conta história, o teatro, filme, seriado, conto, tudo é narrativo. Tudo bem?
Então, lê o título, já identifica o tipo textual. Vamos seguindo, hein? Qual é a função social do texto aí? Todo texto tem uma função social de comunicação. Ele está contando uma história? Ele está narrando? Ele está explicando para você alguma coisa? Olhou o título, identificou a tipologia, você já vai saber aí o que ele está fazendo, qual que é a função social dele. E por último, eu gosto muito dessa dica desde a época que eu era vestibulando, assim como você também será. Do ladinho da folha da redação ou ainda da questão, você já vai marcando aquele parágrafo que está ali para servir para quê? Para te explicar o quê? Todo parágrafo tem um intuito, tem um objetivo aí, não é? E por último, as possibilidades de polissemia. E aí o aluno pergunta, professor Braulio, o que é polissemia? Gostaram da minha imitação? É assim que os alunos falam às vezes. Polissemia são os vários sentidos de uma palavra, né? Tem uma questão aí que a gente vai trabalhar a polissemia. Fica tranquilo aí que vai ter a parte prática. Tranquilo? Tá com dúvida? Pergunta aí, hein? Só olhar aí, dá uma pausa que você vai entender. Bora seguir? Bora seguir. Não perde o foco, turma. Como eu não sou mentiroso, tá aí. Enem 2021. Peguei algumas questões aí pra gente trabalhar. Beleza? Lembrando que você pode baixar essa prova, né, esse Enem, lá no site do INEP. Quem é o INEP? INEP é o elaborador aí das questões do Enem, tá? Vamos dar uma olhada. Primeira questão aí, Enem 2021, já facilitei a nossa leitura, tá? Essa questão não tem título, não tem problema. Pausa o vídeo e dá uma olhada aí no texto. Lê ele por inteiro. Pausou? Voltou? Presta atenção. Primeiro pedacinho vermelho. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288 mil quilômetros por hora, possui uma. Primeira parte aí já tá te dando uma informação. Qual que é o tema do texto? Tudo bem? Nessa segunda parte em vermelho, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ele estava naquele ponto de inserção. Nessa segunda parte, você vai ver uma função explicativa. Ele está explicando o que esse fato, esse asteroide, tem a ver aí com o planeta. Ou seja, ele quase colidiu. Ele estava numa velocidade muito rápida, um poder de impacto muito rápido, né? Esse poder de destruição, né, equivale a tantas toneladas aí de dinamite. E por fim, né, essa terceira parte, se caísse, observe aí a conjunção que? A conjunção do tipo da possibilidade, da consequência, tudo bem? Se nós voltarmos rapidamente aí para o primeiro slide, você diria que ele é que tipo de texto? Quem falou dissertativo, errou. É expositivo, é uma explicação. Eu já coloquei aqui a resposta certa, mas vamos analisar aqui. Eu sempre falo isso para os alunos, foque em mim, não perde o foco. Mais importante do que saber as respostas certas é saber analisar as erradas. O que está de errado? Vamos dar uma olhada. A descrição da velocidade, esse texto não tem uma descrição própria de velocidade, tá? O texto ele se propõe a te explicar o que aconteceu. É um texto expositivo. A recorrência da formulação hipotética, sim. Temos aí a conjunção se, né? Vamos voltar aqui no texto para analisar. Temos aí, se caso, né? Tem aí, abre a questão da possibilidade. Referência à reunião, à opinião dos astrônomos? Acho que não, né? Utilização de locução adverbial, no mínimo, de fato tem essa locução bem aqui no finalzinho, né? No mínimo, se caísse, né? Ia tudo num raio se houvesse caído, né? Isso aí, no mínimo, ele é uma excludente, né? Uma ideia de diminuição. O que aconteceria por mínimo? Bom, a última, né? A comparação com a distância da Lua à Terra. Vamos para a segunda questão? Beleza. Segunda questão, Chico Buarque, gosto bastante. Segunda questão vai trabalhar o gênero música. Música já cumpre uma segunda função, uma outra função. A questão aqui, pessoal, eu sempre dou essa dica. O Enem e outros vestibulares são conhecidos por dar textos um pouco longos, ou às vezes até muito longos, e o aluno perde tempo. Bom, a dica que eu dou, vai para o comando da questão, para o enunciado. O que a questão está te pedindo? O que ela quer de você?
Primeiro vamos olhar, a questão está pedindo o seguinte, no fragmento retirado da canção, o vocabulário empregado, o que é vocabulário? São as palavras e os seus sentidos, né? Em uma situação retratada, são relevantes para o patrimônio linguístico e identitário do país, à medida que, ou seja, ele quer que você analise os sentidos dessas palavras, tudo bem? Lembrando, volta lá no primeiro slide, não perde o foco. Primeira coisa, pegou o texto, olha o título, sinhá, tá? Sinhá é um vocábulo muito utilizado, muito típico do período escravocrata brasileiro, tudo bem? Sinhá geralmente era a esposa do senhor de engenho, do dono de escravos, né? Era a forma de se chamar senhora, né? Tudo bem? Vamos dar uma lidinha aqui no texto. Se a dona se banhou, dona quem? A senhora, a proprietária ali dessas pessoas em situação de escravidão. Eu não estava lá. Por Deus Nosso Senhor, eu não olhei sinhá. Então, de novo, ele retoma esse sinhá. Essa sinhá é a dona. Você vê que o vocábulo sempre está referendando a esse período histórico brasileiro. Estava lá na roça. Então, de novo, o eu lírico dessa canção, ele estava na roça, era um trabalhador, e essa sinhá é a pessoa proprietária desse trabalhador. E aí, seguindo, né, os trechos que já foram marcados. Para que me pôr no tronco. Que tronco? Esse instrumento de tortura que essas pessoas iam. Então você vê que o eu lírico dessa canção a todo momento se coloca como na posição de uma pessoa de subalterna socialmente a essa sinhá. Tudo bem? Tá com dúvida? Não? Sim, pode seguir, né? Não perde o foco, vem comigo. Vamos ver aí as alternativas, já marquei a certa, né? Remete à violência física e simbólica contra os povos escravizados. Tranquilo, né? Igual sopa de algodão, molinho, molinho. Mas vamos analisar a B, vamos ver se ela de fato está errado. Valorizam as influências da cultura africana sobre a música nacional. Pessoal, ele não está pedindo para você analisar o vocabulário. Então, ele quer que você analise a palavra, o uso das palavras, e não a influência da cultura, tudo bem? Relativizam o sincretismo constitutivo das práticas religiosas brasileiras. Ele fala em Yorubá, né? Essa religião, né, afro-brasileira, essa cultura que trouxe influências religiosas para o Brasil, mas também não, ele quer que você analise as palavras. Muita atenção aos comandos, tudo bem? Muita gente erra a questão fácil por não saber os comandos. Vamos seguir? Não perde o foco. Vamos seguir. Pessoal, o Enem, isso aqui na escola vocês vão trabalhar muito, vamos praticar bastante. O Enem adora trabalhar gêneros, todos os tipos de gêneros, todos os tipos de tipologias textuais, e não vai ser diferente. Você já viu que ele já te deu um texto expositivo na primeira questão, que analisamos, te deu uma música, e agora te deu um anúncio, tá? Um anúncio de conscientização. E aí ele vai, agora sim vem aquele, voltar lá no primeiro slide, né? O efeito de polissemia. O que é polissemia? Quando uma palavra no mesmo texto pode ter vários sentidos. Vamos analisar aqui. Questão 12 do Enem de 2021, tudo bem? Esse PET é descartável, aí do lado da garrafa, né? Garrafa PET, né? E aqui do outro lado da imagem tem um cachorrinho. Esse não. PET, né? Pode ser tanto se referir a garrafa plástica, quanto em inglês pet é um animalzinho de estimação. Tudo bem? Vamos olhar aqui o comando. Nessa tipologia, nesse gênero textual, não basta só ler o escrito, você também tem que ler o quê? A imagem. Tudo bem? E somar as duas. Então essa polissemia, ela está se referindo tanto ao escrito quanto à imagem. A imagem está se referindo às duas coisas. Esse PET se refere às duas coisas, tudo bem? Tanto é que o sentido de PET é retomado aí em anáfora pelo esse, tudo bem? Vamos olhar o comando. A associação entre o texto verbal e a imagem da garrafa e do cão configura o recurso expressivo que busca. Busca o quê? Ou seja, o que essa palavra, esse PET, significa. Tudo bem? Já marquei a certa, mas tão importante quanto souber as certas é saber a errada. Belezinha?
não perde o foco, vem comigo que vai dar certo. Aqui é igual rádio sertaneja, só sucesso. Alternativa A, estimular a denúncia de maus tratos contra animais. Se você não é aluno do professor Braulio, com certeza você tinha marcado essa. Com certeza você tinha errado. Mas como você é meu aluno, você não vai errar. B, desvincular o conceito de descarte de ideia de negligência? Não. Também não. Vamos ali na C. Incentivar campanhas de adoção? Opa, tem uma pegadinha aí. Você olha, eu não vou descartar o pet, então eu vou dar ele para adoção. Muita gente vai nessa ideia, né? Mas lembra, é a leitura nesse gênero, é a leitura do texto escrito mais a imagem. D, sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos? Claro que é, né? A garrafa recicla e o cachorro não é reciclável, tem que cuidar. Letra D de Deus me ajuda, mas vai dar certo. Belezinha? Vamos só analisar aí. Alerta a população sobre as sanções legais acerca da prática criminosa. Pessoal, outra pegadinha, tá? Aqui no cantinho, ele fala, o abandono é crime, tudo bem? Mas ele não tá falando sobre isso. Ele quer que você analise texto mais imagem. Se você analisar texto mais imagem, você não sente empatia aí pelo animal sendo tratado como uma garrafa qualquer? Então, esse é o objetivo aí de uma campanha de conscientização, que é um gênero textual. Galera, muitíssimo obrigado, boa sorte a todos. Lembra, primeiro analisa o título, depois identifica a tipologia, depois identifica, se necessário, a função do parágrafo, os efeitos de polissemia, certinho? Gente, beijão, se cuida, vem comigo. Fala galera, professor Guto na área e hoje eu vou dar uma dica pra gente gabaritar a prova do concurso de bolsa. Então se tu quer fazer o terceirão aqui com a gente, galera, vem comigo que agora vai dar boa, se ligaram? Vamos lá! Hoje eu vou falar com vocês sobre as orações coordenadas, galera. Lembra, oração coordenada é aquela oração de período composto que não tem dependência entre si. Ou seja, é aquela oração que pode ser dividida em duas, lembra? Trouxe aqui para vocês, vejam, gosto de cinema e gosto de teatro. Gente, percebam, eu tenho duas orações dentro desse período composto, mas essas duas orações podem ser divididas em dois períodos simples, ou seja, gosto de cinema e também gosto de teatro. Percebam que, para ser uma oração coordenada, eu preciso realmente que elas sejam independentes entre si. Tudo bem? Ou seja, elas não desempenham entre si uma relação de função sintática. Tudo bem? Mas o mais importante da oração coordenada não é a sua independência, mas sim o que liga elas. Vejam, continuamos com a mesma frase, eu tenho a oração 1 de um lado, a oração 2 do outro, e o mais interessante, o mais legal aqui é que existe entre as duas um troço que a gente chama de conjunção. E a conjunção é extremamente importante, vem pra cá, isso, é extremamente importante porque ela tem duas funções. A primeira das funções é ligar orações. Agora, a segunda função é estabelecer relação de sentido. O que faz a relação de sentido? A relação de sentido, ela dá um pequeno spoiler a respeito do que vem depois. Presta atenção. Imagina que alguém olhe no fundo dos teus olhos e diga o seguinte: eu te amo. Baita, né? Ó, me arrepiei. Agora, ela quer continuar essa frase. Ela diz, eu te amo e... Qual é a tua expectativa? Que venha algo bom ou que venha algo ruim? É bom, né? Eu te amo e vamos viajar pelo mundo. Sensacional! Agora, olha, eu te amo, mas... Tu vai continuar ali? Sabe que deu BO, sabe que deu problema. Então as conjunções, elas anunciam a maneira como eu quero interpretar, ou melhor, como eu quero que tu interprete o que eu vou falar. Fez sentido? Pois bem, e as conjunções são extremamente importantes na hora de juntar as duas orações. Então, olha aqui, quando for uma oração coordenada, com conjunções coordenativas, eu tenho 5 relações de sentido que são importantes. Então vejam, existe a aditiva,
a adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Tudo bem? Agora a gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas para que a coisa fique perfeita e na hora da prova a gente saiba lidar com isso aí. Vamos lá? A primeira que eu quero te mostrar é a aditiva. Gente, presta atenção no Gutinho. A conjunção aditiva junta duas orações, só que sem quebrar a expectativa. Ou seja, eu crio uma expectativa e ela é cumprida. Eu te amo e vamos viajar pelo mundo. Olha aqui, fui ao shopping e comi um sanduíche. Tranquilo, coisa linda, maravilhosa. Ou ainda, ele não me agradece, nem eu lhe dou muito tempo de fala. Tranquilos? Vejam, gente, as aditivas não quebram expectativa. Tudo bem? Beleza? Trouxe aqui para vocês embaixo algumas conjunções que são importantes para que a gente possa variar também na redação. Porque existe muita questão que fala de conjunção coordenativa, mas elas também são extremamente importantes na tua redação. Por quê? É legal trabalhar com essas relações de sentido e quanto mais conjunções a gente souber, mais variado fica meu texto e melhor fica a coesão e a coerência. Tudo bem? Maravilha, galera! A segunda conjunção extremamente importante é a adversativa. Cuidado, gente! A adversativa também adiciona informações, mas agora, percebam, existe uma quebra de expectativa. É a história do eu te amo, mas como amigo. Olha que tristeza. Gente, a grande verdade aqui é que quando eu quero contrapor informações, eu tenho que usar, ou é prudente usar, uma conjunção adversativa. Por quê? Porque elas vão estabelecer quebra de expectativa, galera. Então vejam, Marcela saiu durante a chuva. Qual é a expectativa gerada aqui? Ué, se tá chovendo, eu vou me molhar, verdade? Marcela saiu durante a chuva, mas não se molhou. Quebrou a nossa expectativa, é diferente daquilo que a gente imaginou que seria. Ainda, Pedro saiu cedo, porém se atrasou. Não é o que a gente esperava, verdade? E cuidado, gente, trouxe mais uma listinha de conjunções porque é importante, durante uma redação, vocês variarem as conjunções. Tranquilos? Então já foram duas, a aditiva e a adversativa. Tem mais, galera, olha só. A próxima que eu trouxe para vocês é uma tal de alternativa. E a alternativa, ela também adiciona informações, só que agora com alternância de valores. Eu vou falar para vocês duas coisas que não acontecem ao mesmo tempo. Tudo bem? Gente, olha só. Ficamos em casa ou vamos ao cinema? Percebam que isso é muito legal, gente. Porque se eu decido que a gente vai ficar em casa, necessariamente por esse contexto, nós não iremos ao cinema. Então, se a primeira informação for positiva, a segunda, obrigatoriamente, é negativa. Se ligaram? E o contrário também funciona. Ou seja, não, Gutão, a gente vai ao cinema. Perfeito. Nesse sentido, nós não ficaremos em casa. Então, a alternativa tem alternância de valores. Enquanto um é positivo, o outro tem que ser negativo. Olha o segundo exemplo ali, gente. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Olha que sensacional, galera. Se eu sou rico, eu não sou pobre. Agora, se eu sou pobre, eu não sou rico. Então, é uma autoexclusão. Tudo bem, gente? Tranquilos? Listinha de conjunções embaixo para que tu possa usar mais do que uma e consiga demonstrar repertório ao longo da tua redação. Tudo bem? Vamos que tem mais, gente. Uma outra que é extremamente importante é essa tal da conclusiva. E eu duvido que tu acerte o que faz uma conclusiva. É isso, estabelece uma conclusão a respeito da oração anterior. Feito aqui. Ou seja, gente, ali ó, estou muito atrasada, portanto, não espere por mim. A conclusão lógica de estar atrasada é que tu não esperes por mim. Não é só o portanto, galera, existem outras, ó. Não concordo com essa situação, logo, não quero me envolver. Estou concluindo a premissa que eu dei na primeira oração. Tudo bem? E aqui tem várias, gente, e a conclusiva é uma baita conjunção para tu colocar na tua conclusão de redação. Colocar um logo, um portanto, um assim.
É legal, tudo bem? Então, as conclusivas concluem um pensamento, me dão uma conclusão lógica a respeito daquilo que eu falei. Tranquilos? E tem mais uma ainda, gente, que é a explicativa. Coisa linda, gente. A explicativa, a exemplo do que fez a conclusiva, ela vai explicar aquilo que eu falei na oração anterior. E também é importante pra caramba, olha só, não esperem por mim, pois estou trabalhando. Então a explicação de eu ter te falado para não esperar por mim é que eu estou trabalhando. Então a segunda oração explica a primeira, me dando ali uma justificativa. Faz sentido? Coisa linda, gente. E muitas vezes, normalmente quando a frase for imperativa, ou seja, injuntiva, uma ordem, um conselho ou um pedido, eu posso usar essa conjunção que aqui, que é bacana pra caramba. Vejam, vou embora pra casa que eu já estou cansado de esperar por ele. Esse que é como se fosse uma redução do porquê, mas funciona também. Tranquilos? Listinha de conjunção ali embaixo. Claro, gente, não são todas, mas é importante pra gente saber como lidar. Feito aqui? E uma última dica, gente, que é importante, que eu quero chamar a atenção de vocês. Dá uma olhadinha aqui. Esconda-se, pois alguém se aproxima. Esse pois aqui, galera, presta atenção. Esse pois aqui, ele tem valor explicativo, tudo bem? Então tá ali, ó, é um valor explicativo. Se esconda, e a explicação de eu ter te dado essa ordem é que alguém se aproxima. Mas tem que ter um certo cuidado, porque o pois nem sempre é explicativo. Algumas vezes, de vez em quando, ele vai ser conclusivo, tá ali. Era um aluno de caráter, foi pois, foi portanto, foi logo um professor exemplar. Nesse sentido, o pois, quando tiver entre duas vírgulas e depois do verbo, ou seja, pós-posto ao verbo, ele vai ser conclusivo. É um cuidado que tem que se ter, porque às vezes as pegadinhas acontecem justamente com esse pois. Gente, alguma dúvida aqui? Não? Nesse sentido, galera, muito obrigado. Detona nessa prova. Professor Guto desligando aqui, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.